Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai estar fazendo correção da lista geral de exercícios sobre isomeria, a primeira parte, tá? Teremos uma segunda parte para a semana que vem. Então vamos lá. Na primeira questão, a gente tem aqui falando de um composto que é utilizado em carros para melhorar o desempenho. Então a estrutura está aqui. Vamos inicialmente classificar a estrutura, isso é um éter, né? A gente vê aqui o oxigênio entre os carbonos, então temos um éter. Bom, com essa mesma fórmula, a gente pode estar montando os seguintes pares estruturais: metóx-butano e etox-propano. Então, vamos montar a estrutura para a gente poder analisar, né? Olha lá, o metóx-butano está pronto, um carbono à esquerda e 4 à direita, a gente tem um éter, né? Etox-propano, também um éter 2 com 3. Então, essa mesma fórmula inicial, a gente pode estar montando outras duas estruturas nesse par. Posso também ter um outro segundo par, 3-metilbutan-2-ol e o etox isopropano. Então, vamos ver? Olha só, aqui eu tenho 3-metilbutan-2-ol, certo? Etox isopropano, é um éter, etox isopropano. Então, olha só, montei 4 estruturas diferentes, só que a gente tem 2 pares, né? Bom, vamos analisar o que está pedindo aqui. Os pares 1 e 2 são, respectivamente, o primeiro, pessoal, a gente tem aqui 2 éteres. Então, olha o que acontece diferente entre uma estrutura e outra. O oxigênio, que é o heteroátomo, está mudando de posição na cadeia. Então, isso daqui se chama metameria ou isomeria de compensação, tá? Não é isomeria de posição. A isomeria de posição, você tem a mesma estrutura, ou seja, o nome da cadeia principal não muda. Exemplo, 2-propanol ou 1-propanol. Viu que só mudou a posição do OH, 2 ou 1? O nome da cadeia principal, o propanol, permanece. Aqui, gente, teve mudança, tá vendo? Manteve-se o éter, mas teve mudança. Então, isso daqui é uma isomeria de compensação ou metameria. Já no segundo par, a gente tem álcool e éter. São duas funções diferentes, então ali eu tenho um isômero de função ou funcional. Então, entre as opções aqui, qual vai ser a letra certa para nós? Letra D, tá? Isômeros de compensação ou metâmeros e isômeros funcionais, certinho? Número 2. Número 2 aqui a gente tem um textão falando sobre um medicamento chamado talidomida. Aqui, essa medicamento, ela era utilizada por pessoas que tinham um problema chamado hanseníase. Hoje em dia quase não se vê pessoas com esse problema, mas antigamente ainda chamava-se de lepra, né? Então, quando a mulher fazia uso desse medicamento durante a gestação, ela teve uma formação nos fetos, né? Impedindo o crescimento dos membros dos bebês. Eles nasciam com uma formação nas pernas e braços. Então, vamos ver aqui a forma estrutural desse composto. É esse aqui, talidomida. Eu já circulei ali os grupos funcionais para ficar mais fácil, tá? Então, sobre essa estrutura são realizadas algumas afirmações, vamos analisar. Primeiro, apresenta 2 carbonos quirais. Gente, quando você tem anel benzênico ou carbono com dupla, não dá quiral, né? Porque nesse caso, olha, eles vão ter apenas 3 ligantes. No caso aqui, um Hzinho, para cá o CH, para cá o CH também não tem como. Ele tem que ter 4 ligantes diferentes. E aqui na estrutura da talidomida, somente esse carbono aqui perto do N é um carbono quiral, tá? NH, C-O e CH2, tá certo? Então, a primeira já está errada, há apenas um carbono quiral. 2, tem a função amina na estrutura. Ó, N perto de dupla O é amida. Lembra da regrinha lá do macetezinho que eu dei para vocês? N com D, N com dupla, tá? Amida. O próximo, sua fórmula molecular é C13H10N2O4. Aqui no anel eu tenho 6 carbonos, 7, 8. Na outra parte, 9, 10, 11, 12, 13. Então, confirma o número de carbonos, o número de oxigênio está certo, nitrogênio e os H, se você abre a estrutura, você vê que também estão corretos, tá? Então, a 3, por enquanto, é a correta. E 4, não apresenta isomeria ótica. Falso, né? A gente acabou de ver aqui que tem um carbono quiral. Então, está correta somente a opção 3, tá na letra C, tá? Somente a assertiva 3 está correta. Número 3. Então, a gente tem aqui as moléculas de um composto chamado 3,4-diclorohexano. Apresenta centros estereogênicos, que são os carbonos quirais. Portanto, pode apresentar estereoisômeros, né?
Qual é o número de estereoisômeros para essa molécula? Gente, nós só vamos saber o número de estereoisômeros, que são as estruturas possíveis de serem montadas, se a gente descobrir o número de carbonos quirais, tá? Como eu descubro isso? Por aquela formulazinha do 2 elevado a n, onde o n é o número de carbonos quirais, beleza? Então, as nossas opções são essas. Eu vou montar a fórmula estrutural para poder visualizar, né, os ligantes. Então, vejam, ó, a cadeia principal com 6, hexano, no carbono 3 e no carbono 4, tanto faz direita ou esquerda, a gente tem átomos de cloro, certinho? Então, ó, já tá até marcado, né? Aqui eu tenho um hidrogênio que estaria para cima, um cloro. Para a direita, eu tenho aqui como se fosse, para a esquerda, como se fosse um etil, e para a direita a gente tem esse grupo aqui todo. Então, esse é quiral. A mesma coisa para o próximo, cloro, hidrogênio. Para a direita, o próprio CH2, o todo metil. Para a esquerda, o próprio CH, ou todo o grupo da esquerda. Então, ali a gente tem 2 carbonos quirais. Fazendo a formulazinha, a gente sabe que o número de carbono quirais representa o 2, 2 elevado a n, então vai ser igual a 4 estereoisômeros, letra C. Número 3, temos essas 4 estruturas. Vamos analisar o que pede aqui, né? Peraí. As relações existentes entre 1 e 2. Então, vamos ver? Olha só a estrutura 1, aqui um O entre carbonos, a gente tem um éter. Agora, aqui, meninos, olha só, a gente tem OH no final, é álcool, né? Então, 1 e 2 são isômeros funcionais, função éter e álcool, certo? Então, guarda essa informação aí. 2, entre 2 e 3. Então, veja, ambos têm OH, só que esse daqui, o OH, a gente tá aqui na pontinha, e aqui ele está no meio da estrutura, ó, a estrutura dá uma viradinha, então o H está no segundo. Não é isomeria de cadeia, não, é a mesma cadeia, tá? Ela é linear, não é ramificada, só que o OH mudou de lugar. Então, aqui é isomeria de posição, o OH está mudando de posição. E entre o 3 e o 4? Bom, olhando assim, a gente vê que é a mesma estrutura, né? O mesmo grupo funcional, a mesma montagem. O que aconteceu de diferente? O hidrogênio com o OH mudou aqui de posição. Então, aqui a gente tem isomeria ótica. Esse carbono aqui vai ser o carbono quiral. Vejam que tem 4 ligantes diferentes. Eles não são enantiômeros porque a imagem não é especular, eles não se sobrepõem. São apenas duas estruturas, né, cujos ligantes mudaram de posição. São diastereoisômeros, ok? Então, olha só. A gente tem, respectivamente, letra B, né? Isômeros de função, isômeros de posição e estereoisômeros, ok? Letra B. Número 5, considere os compostos. Aqui eu já circulei de vermelho, né? Quando você for fazer uma questão de isomeria cis e trans, já circula lá no alceno onde estão as duplas ligações, C dupla C. Facilita para você visualizar se você tem os ligantes iguais ou não no mesmo plano ou em planos opostos. Facilita muito, certo? Aqui, gente, tem esse AR. O que é esse AR aqui? É esse grupo, tá? Monobenzeníco com OH e tipo um éter aqui, ó, CH3. Para não ficar muito grande, eles colocam assim essa substituição, tá certo? Bom, beleza. Eu quero saber quais são os isômeros trans e cis do isoeugenol, dentre esses compostos. Então, dá uma analisada lá em cada um deles. Gente, composto 1, composto 2 e composto 4 não dão isomeria geométrica. Por quê? Porque eu tenho aqui, olha, CH2. A gente sabe, lembra que eu fiz assim para poder explicar para vocês? Quando no mesmo carbono a gente tem 2 ligantes iguais, não tem como você isolar o cis e o trans, né? Se você girar a molécula, ela não vai ter como isolar um para o sentido de cima, os dois juntos, ou no sentido contrário. De cima não, no mesmo sentido, em cima ou embaixo, é o sentido contrário, tá? Então, esses 3 aqui não dão. Agora, olha só, o composto 3. A gente tem aqui a dupla, os Hs em posição trans, né? Assim, sentidos opostos. E na 5, a C dupla O, C dupla C, e os ligantes iguais, ó, no mesmo plano, que é a partezinha de baixo aqui, ok? Então, a gente tem os compostos 3 e 5 para ser os isômeros trans e cis do isoeugenol.
Letra A. E por último, número 6, a gente tem o nome desses dois fármacos aqui, desculpe, passei errado. Propranolol e nadolol. Então, esses medicamentos, eles são utilizados para tratamento de hipertensão, tá? Vamos ver as fórmulas daqui a pouquinho deles. A gente tem aqui o nadolol, propranolol. Bom, de início, circulem os grupos funcionais, identifica, né? Marca os carbonos quirais se tiver na estrutura, para ir facilitando, né, na hora de você analisar as afirmações. Então, primeiro, considere as afirmativas. 1. Propranolol possui 2 ésteres-isômeros, ou seja, dá para montar 2 estruturas. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso daí se é verdadeiro ou falso, tá? Que eu vou mostrar na estrutura. 2. Ambos apresentam as funções álcool e amina e éter. Então, veja, as funções repete, repete, repete. São as mesmas, né? Eu tenho álcool? Sim. Eu tenho amina? Sim, também. Eu tenho éter? Tá aqui. Então, por enquanto, a número 2 está correta. 3. O nadolol não apresenta atividade ótica. Bom, vamos ver se ele tem carbono quiral ou não, tá? E estão corretas quais afirmativas? Então, meninos, vamos lá. Aqui eu tô colocando, olha, o nome das funções que a gente já verificou e também os carbonos quirais, tá? Olha, no nadolol só tenho esse carboninho aqui em cima do OH é o único quiral. Aqui na ponta não dá, porque eu tenho metil para lá e para cá, né? No anel também a gente sabe que não. Aqui, CH2, CH2. Então, ele só tem um. Aqui tá dizendo que o nadolol não apresenta atividade ótica. Falso. Apresenta sim, porque ele tem um carbono quiral, ok? Agora, no propranolol, a gente vai ter, olha, 1, 2, 3, 4 carbonos quirais, tá? Todos que estão próximos do OH, ficou um pouquinho afastado, mas dá pra gente ver, né? Então, aqui eu tenho um quiral, OH, hidrogênio, CH2, essa outra parte aqui. Aqui, mesma coisa, OH, hidrogênio, CH2, esse lado. Aqui, e esse, gente, ficou um pouquinho desconfigurado, mas é aqui, tá? No encontro dos dois anéis aqui. Desse lado não, que aqui tem uma dupla. Então, olha, 4 carbonos quirais, 2 elevado a 4, 16. Não são 2 ésteres-isômeros, são 16. Então, aqui a gente tem correta somente a letra B, a número 2, certinho? Então, pessoal, fechando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.